o nosso próximo pesquisador, Vladimir Gramacho. O professor pode ligar a sua câmera. Sempre, a cada momento, eu agradeço o novo intérprete que sempre vem nos apoiar. Professor, o senhor está com a apresentação aqui, eu vou acompanhá-lo. Muito obrigado pela apresentação. Ok, bom dia. Queria, enfim, começar cumprimentando a professora Renata, o Virgílio, que vai fazer a tradução dessa apresentação. Queria também parabenizar os colegas do COPEI que têm, enfim, desenvolvido um trabalho excepcional aí à frente da resposta da UNB ao desafio da pandemia. E, enfim, dar bom dia, enfim, cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Ampliando um pouquinho mais o escopo das disciplinas, né, que tem tentado lidar com o enfrentamento à Covid, o projeto que eu vou apresentar aqui tem como título a Comunicação no enfrentamento à Covid-19, identificação e monitoramento de desigualdades informacionais em segmentos sob risco. Esse é um projeto, enfim, que eu tenho a oportunidade de coordenar como professor da Faculdade de Comunicação da UNB, mas que também envolve pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que é o professor Pedro Gondim, o professor Emerson Servi, da Universidade Federal do Paraná, e o Max Stabile, que é estudante de doutorado no Instituto de Ciência Política da UNB. Pode passar, por favor? Essa apresentação, enfim, tem 4 slides, basicamente, e se dá em torno de 4 grandes perguntas, né? Em primeiro lugar, o que a gente quer pesquisar, né? O que a gente quer fazer? Essa é uma pesquisa que tem caráter descritivo nesse momento. A gente não busca explicações, o que a gente busca fazer é identificar segmentos populacionais que até aqui têm tido menor acesso a informações sobre a Covid-19 e enfrentam maior risco de adoecimento. No caso, podem ser pessoas idosas ou portadores de deficiência de doenças pré-existentes, ou pessoas obesas, como na apresentação, enfim, no projeto que a gente acabou de assistir, ou ainda tem maior probabilidade de propagação do vírus, né, que são pessoas com maior contato social. Então, o que a gente quer entender é que segmentos da população brasileira, seja porque tem menos informação, seja porque, a gente vai ver isso ao longo da apresentação, seja porque a sua estrutura de atitudes, valores e preferências tem afastado de comportamentos recomendados pelas autoridades sanitárias, estão expondo ou a si mesmas ou a outras pessoas, enfim, com maior risco de adoecimento ao vírus, né? Se a gente olha os dados do Brasil e a famosa média móvel, né, dos últimos 7 dias, a gente vê que a gente não conseguiu ainda resolver ou controlar a difusão do vírus, ainda que diferentes estados tenham diferentes curvas nesse momento. Alguns estados, os dados já estão caindo, outros eles estão estáveis, outros ainda subindo, enfim, o país como um todo assiste a uma grande descoordenação, né, nesse sentido. Então, o nosso objetivo é entender o que está acontecendo com alguns clusters e em que medida eles podem ser um vetor perigoso nesse momento, né. Para que seja possível entender melhor que variáveis a gente quer tocar, enfim, a gente está interessado, né, estamos interessados em variáveis sociodemográficas, como gênero, idade, escolaridade, renda, profissão, a unidade da federação, a situação do município em que moram as pessoas, né, e se são portadores de doenças pré-existentes. A gente também tem um interesse muito grande em variáveis atitudinais, né, ou seja, qual é a preocupação das pessoas com a doença, qual é a confiança que tem no SUS, e qual é o seu posicionamento político. Enfim, infelizmente, no caso brasileiro, a crise da pandemia se cruzou com a crise política e a gente tem assistido e tem visto no trabalho de outros colegas que, de fato, pessoas com algum alinhamento político não têm cumprido as regras de distanciamento social. Enfim, as pessoas, infelizmente, com alinhamento político ao governo, que deveria estar sendo, desde o início, o mais responsável de todos. O governo federal tem
tem recebido reprimendas, né, de diferentes instituições nacionais e institucionais pelo seu comportamento pouco responsável nesse momento. E temos pessoas com outros alinhamentos políticos, enfim, que até por isso também, mas não só por isso, enfim, mas até por isso, têm cumprido as regras de distanciamento social, uso de máscaras, enfim, higiene constante das mãos e essas recomendações feitas pelas autoridades sanitárias. Estamos também interessados em variáveis comportamentais, como o uso de meios de comunicação, e em variáveis informacionais, né? Ou seja, quanto é que sabem sobre a doença, de que forma entendem os seus riscos e os cuidados com a prevenção. Pode passar o seguinte, professora? A nossa segunda grande pergunta é por que queremos pesquisar isso, né? Assim, por que isso é importante? Segundo segundo a literatura científica e segundo já vários guias da OMS, da OPAS sobre esse assunto, enfim, eles alertam para o risco disfuncional que alguns segmentos populacionais desinformados podem ter em meio a uma pandemia, né? Nesse caso, não basta a maioria cumprir as recomendações, enfim, grupos pequenos podem provocar um grande prejuízo, um grande dano à sociedade como um todo, especialmente aos grupos sob risco, né, enfim, mais vulneráveis, adotando alguns tipos de comportamento, né? Por exemplo, difundindo notícias falsas. Tem um estudo muito interessante, recém-publicado nos Estados Unidos, sobre a Covid já, que diz como as redes sociais podem evitar ou cuidar ou diminuir a probabilidade de que os seus usuários difundam notícias falsas sobre a Covid, né? As pessoas também podem deteriorar essas condições, né, de cuidado social pela simples não adesão ao comportamento e prevenção, né? Tem aí estudos bastante amplos, um estudo especificamente publicado em 2014, que faz uma revisão sistemática de 118 artigos que trataram de outra pandemia, a pandemia H1N1, que aconteceu em 2009, e outra forma, enfim, que esses indivíduos, né, pouco informados têm das condições de social são pela dificuldade de compreensão de alguns mesmo, né? Então, alguns estudos chamam a atenção para a clareza, concisão e constância, né, consistência da comunicação dos governos, né? Não são muitas as ações que as autoridades sanitárias recomendam, mas ainda assim a gente vê uma enorme dificuldade, uma enorme resistência na adesão social a essas normas, né? Então, o problema é que o resultado de estudo é que esses segmentos populacionais sob risco, que são as pessoas vulneráveis, elas ficam ainda mais vulneráveis na convivência com indivíduos ou desinformados ou que não adotam os cuidados recomendados. Pode passar mais um, professor? Bom, que dados a gente pretende coletar? A gente, assim, o nosso desenho de pesquisa pretende realizar pelo menos 1.000 entrevistas, né, com brasileiros maiores de 18 anos, numa amostra assemelhada da população brasileira. Infelizmente, nesse momento, a gente só pode fazer entrevistas por telefone ou online, a gente precisa evitar os riscos de contato interpessoal. Então, a nossa amostra ela vai cuidar de ter cotas de sexo, idade, escolaridade, região do país, mas a gente não tem uma amostra probabilística, então a gente não pode dizer que ela vai representar a população brasileira, né? Se for possível, enfim, a gente está vendo ainda as questões de financiamento, mas se for possível, a gente também pretende introduzir nesse survey um estudo experimental que possa nos ajudar a dar alguma dica sobre como destravar resistências de alguns indivíduos à adoção, enfim, ou à adesão a essas regras de cuidado social. E a última tela, enfim, para não passar do meu tempo, queria só fazer algumas considerações finais. Enfim, o caso brasileiro, de fato, é um dos que mais chama a atenção no mundo. Eu, esse ano, por coincidência, feliz ou infeliz, não sei dizer, mas, enfim, o fato é que eu estou no exterior, fazendo um estágio sênior no Canadá, e tive, portanto, a oportunidade de fazer um estudo comparado inevitável, enfim, né? Então, a resposta dos governos canadenses aqui também é uma federação, como no caso brasileiro. Então, nos 3 níveis, né, no nível nacional, no nível
provincial e no nível municipal, foi muito coesa. Foi muito coesa. Então, a sensação é de segurança, né, diante de governos, autoridades sanitárias, pesquisadores, que consistentemente falam a mesma coisa, né? Infelizmente, no caso brasileiro, a atuação das elites políticas tem sido muito diferente. Isso cria uma enorme confusão para o lado da demanda por informações e orientações que são cidadãos, né? Nesse sentido, toda a recomendação feita pelas autoridades sanitárias, ainda em fevereiro, ou seja, muito antes do crescimento dos casos no Brasil, ela simplesmente foi ignorada, né? Não só os governos, as elites políticas não conseguiram evitar as declarações de que vai ficar tudo bem, de que é só uma gripezinha, ou de que vocês não precisam se preocupar, etc., como também não conseguiram descrever claramente as ações que deveriam ser adotadas, aqui e acolá minimizaram os riscos, né, não esclareceram consistentemente os cuidados, e tiveram dificuldade para reconhecer que, de fato, a gente sabe ainda muito pouco sobre o que pode continuar a vir. Alguns países, como os Estados Unidos, estão tendo enorme dificuldade em, de fato, reduzir a curva e lidar com isso. Infelizmente, diante de tantos exemplos, a gente acabou pegando talvez o pior dos exemplos no cenário global. É isso, muito obrigado pela atenção, estou à disposição para alguma pergunta. Muito obrigada, professor Vladimir. Eu estou